Olá, olá, povo abençoado, queridos irmãos, embaixadores de Deus e do seu Cristo. Este é o canal Conselheiro Dom Gontijo e nós queremos tocar ou começar a abordar um assunto que é de suma importância para nós, povo chamado, povo escolhido de Deus através do seu Cristo. Queridos, estava refletindo, e o capítulo 24 de Mateus, 23 e 24, 25, mas 24, o sermão profético, de Jesus e o chamado princípio das dores, E pegando aqui o verso 11 ao 14, vamos do 12 ao 14. E por se multiplicar a maldade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado pelo mundo todo, ou mundo inteiro, para testemunho das nações, e então virá o fim. Quero dar uma ênfase no versículo 13. Mas quem perseverar até o fim será salvo. Meus queridos irmãos, embaixadores de Deus e embaixadores do seu Cristo, eu quero pensar um pouquinho sobre perseverar até o fim. Jesus aqui, ele dá uma ênfase muito grande aos seus discípulos. Aqui nesse texto, se nós formos analisarmos o texto, o contexto do capítulo 24, nós vamos ver que Jesus, ele começa a colocar os chamados sinais dos fins do tempo. E esses sinais, ele começa alertando-nos sobre o que ele compara a uma gestação, e a um parto, e no momento, digamos assim, que nós da área de saúde chamamos da expulsão do feto, ou da criança, ou do bebê, nesse momento as dores se intensificam, as dores aumentam. E aí a mãe, já sabe que o momento do nascimento do seu filho, ele se aproxima. De um lado é prazeroso, é alegria para a mãe, alegria para o pai, mas do outro é um momento de período misturado de alegria com angústia, de alegria com medo, de prazer com tristeza, porque intensificam-se as chamadas dores de parto, ou contrações no linguajar da área de saúde. Pois bem, amados, e aí Jesus, ele deixou bem claro que aquele que permanecer até o fim será salvo. Mas aí alguém pode também questionar e dizer, mas no fim não tem mais nada, chegou o fim. Por exemplo, você está assistindo um filme, chegou o fim daquele filme, não tem mais nada para você assistir.
Então, que fim é esse que Jesus está falando? Sacou? Meus embaixadores de Deus e do seu Cristo, é hora de nós, como nação, como povo, como embaixadores do reino de Deus, nos atentar mais, estarmos mais alertados, mais acautelados, como diz Jesus, mais precavidos, mas prevenidos na linguagem mineira, para não sermos pegos de surpresa. E Deus, através do seu Filho, Cristo ungido, Deus alerta então o seu povo e nos dá sinais que, obstetricamente falando, porque obstetrícia e ginecologia, mas obstetra é a especialidade da área médica e de enfermagem, que se trata de partos, de nascimento de crianças. Então, como Jesus, ele faz uma analogia do momento em que a gestação chega ao termo e começa a ampliar as dores, as contrações, e a coisa começa às vezes a bolsa, do líquido amniótico rompe e começa então a sinalizar para a mãe que o nascimento do seu filho, do seu bebê está próximo. Queridos, e nós pegamos então com a palavra do Senhor aqui em punho, esse fim que Jesus está falando é o fim da graça. Eu quero que você marque isso, porque eu ainda, não vi nenhum pregador, nenhum comentador falar sobre esse fim, dar nome a esse fim. E o Senhor tem me mostrado que esse fim é o fim da graça. Porque ao chegar o momento em que a criança nascer, quer dizer, do arrebatamento da igreja, ao chegar o momento em que os falsos profetas, os falsos cristos, o império do mal começar a dominar, chegou o fim. Para quem quer entrar nesse barco chamado Cristo, para quem quer ganhar esse prêmio chamado salvação pela graça, que é outro ponto importante. Pela graça, não é de graça, mas é pela graça. Que é outra coisa que nos deixa, como diz, acabrunhado. Pela graça por quê? Ou de graça por quê? Primeiro, porque não há como pagar, não há como onerar. A Bíblia diz-nos que nenhum tesouro do mundo daria para pagar o nosso resgate. Somente o sangue do Cordeiro imolado de Deus, Cristo Jesus, pode pagar-nos e nos purificar de todo pecado e de toda injustiça. Então, quando Jesus diz aqui no verso 13, no verso 13 do capítulo 24, mas quem perseverar até o fim será salvo. Então, esse fim é o final do tempo da graça.
Nós sabemos que quando que para a mulher a dilatação, as contrações, ela vai dando dilatação para o canal de parto ficar viável para o nascimento da criança. No sentido espiritual, para a igreja a coisa vai, ao invés de ir dilatando, tranquilizando, para a igreja vai contraindo, apertando, estreitando. Haverá fomes, terremotos, maremotos, furacões, pestes, pestilências, e etc, etc. Tantas calamidades. Então nós somos, eu digo sempre, ETs, nós somos de outro reino. E este reino foi anunciado por João Batista, foi vacinado e pregado também por Cristo Jesus. Quando alguém dizia, olha, você veio para governar aqui, Roma, Jesus dizia, não, o meu reino não é desse mundo. O meu reino não é desta terra. Queridos, e é hora então de nós, como embaixadores de Deus e do seu Cristo, tornar-nos mais alicerçados. O momento é doloroso, o momento é de contração, é de dor, como que uma mãe está para gerar ou dar à luz o seu filho. Assim será o que Jesus chamou de princípio das dores. Então nós temos aqui um entendimento do versículo 13, essa visão, essa interpretação é minha, digamos, do pastor Gontijo. Que o fim, porque alguém pode até zombar, pegar esse texto e dizer, mas chegou o fim, não tem mais nada. Não é verdade? Chegou o fim, a coisa vai acabar mesmo. Jesus está querendo, como diz o pessoal aí, zoar com a nossa cara, porque chegou o fim, não tem mais nada. Mas o fim que Jesus está falando é o fim da porta da graça, é o fim da salvação pelo sacrifício vicário dele na cruz do Calvário, para salvar o homem, para libertar o homem dos seus pecados, das suas injustiças e nos livrar do juízo da condenação eterna. Então é este fim que Jesus quer alertar você, quer me alertar, quer nos alertar. Entende? Então nós, como profetas, como proclamadores da maior profecia que é a Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus, nós queremos então alertar, divulgar que os princípios das dores são difíceis, qual não será o momento do nascimento da criança. Qual não será o momento em que o fim chegou, em que o neném nasceu, em que a criança foi expulsa do ventre, saiu do estado líquido para um estado gasoso, e será assim com a igreja. A igreja vai sair desta terra poluída, contaminada, infectada pelo pecado e galgar junto com Cristo, com seu Deus, com seu Cristo como embaixadores de Deus, galgar a vida eterna em Cristo Jesus, os céus, a salvação e o reino de Deus. Queridos, então eu quero deixar
esta palavra para mim, para você e para todos nós. Para todos os embaixadores de Deus e do seu Cristo. Que o Senhor abençoe você. Que o Senhor abençoe a minha vida, a nossa vida. E todos aqueles que crê que ainda há tempo, que ainda não chegou o fim, está próximo, mas ainda não chegou. É hora então de você entender que está próximo o fim. Olhe no relógio, olhe no calendário, no cronos, no tempo cronológico, no tempo humano. O fim está chegando. E o Senhor tem nos abençoado e nos alertado através da sua palavra, e nós, como embaixadores de Deus e do seu Cristo, devemos estar atentos. Eu espero que você seja mais do que abençoado, que você seja enriquecido, que nós sejamos plenamente abençoados e achados dignos pela misericórdia do Senhor de alcançar esse momento. Queridos, quero deixar o meu abraço, quero pedir para você, cadastre-se no canal. Nós queremos fazer desse canal mais um, né? Mais um objetivo ou mais um meio de proclamar a mensagem salvadora de Jesus Cristo. Então, cadastre nesse canal, dê o seu joinha, dê o seu ok, dê o seu like, ou dê o seu dislike também, né? Pode nos dar pareceres, mas eu preciso chegar mais adiante com essa mensagem. E ela só chegará adiante se você cadastrar no canal, se você der ok, viu? Então, meus embaixadores de Deus e do seu Cristo, fique na graça, fica na paz, que Deus continue nos abençoando. E deixo aqui um abraço especial para os irmãos da DCN Canaã. Um abraço para todos vocês, é uma alegria tê-los, né, como irmãos, e muitos outros irmãos de ministérios e pastores, amigos que nós temos. Meu abraço e fiquem na paz.